Deixa eu fazer uma pergunta até pessoal aqui, cara, que é difícil achar essa informação na internet. Qual é a melhor placa de vídeo para um editor de vídeo, para fazer edição, render e tudo mais? A gente estava até conversando um pouco sobre isso, né, antes de começar. Praticamente toda a GeForce RTX já tem um desempenho muito bom para a edição de vídeo, em digamos assim, um nível básico, até uma edição em 4K, você consegue um desempenho bom. Agora, dependendo da complexidade do projeto, você precisa de uma placa mais potente, e aí eu posso traçar a linha ali na GeForce RTX 4070 Ti, especificamente, porque dela para cima você tem 2 encoders. Então você consegue, além de serem GPUs mais robustas, né, tem um desempenho maior, na hora de você exportar o seu projeto, ela vai fazer metade do tempo da duração do vídeo, por exemplo. É o que vai durar o processo de exportar. Então, acho que seria o ideal para edição de vídeo a partir dali. Eu acho que é legal, Kaique, talvez a gente dê um passo atrás aqui, entender qual que é o papel da placa de vídeo dentro da máquina. Por que eu tenho que ter uma placa de vídeo? Ou dentro de um console, né? O que a diferença faz? O que ela faz, na verdade, assim? Porque eu vou te falar que eu já vi gente... Isso aí há muito tempo atrás, né? Com uma placa de vídeo e ainda assim ligando a saída do monitor naquela saída da placa-mãe, entendeu? Porque a pessoa não sabe de fato para que serve a placa de vídeo. Olha, te falar que hoje em dia a gente até isso a gente conseguiu resolver, né? Junto com a Microsoft, mesmo que você ligue o monitor no vídeo integrado, quando você roda o jogo, ele funciona que nem um notebook. Ah, legal. Ele roda o jogo na placa de vídeo e traz a imagem para dentro do vídeo integrado. Então, não é tão mais, digamos, problemático fazer isso do que já foi no passado. Mas vamos lá. O que uma placa de vídeo faz? Ela é um processador, né, paralelo, especializado em pequenos cálculos, só que em grande escala. Então, diferente de uma CPU, que ela tem poucos núcleos, né? Você tem ali de 1 a poucas dezenas, né? Tipicamente num computador você tem, num desktop, né? Num PC, digamos, uma máquina doméstica, você tem ali 4, 6, 8, às vezes um pouquinho mais. Enquanto que uma placa de vídeo, ela tem milhares de núcleos. A ideia é, quando você vai gerar uma imagem, você pode simplesmente pegar cada pixel e, né, endereçar, digamos, para um desses núcleos, e assim eles vão processa alguns milhares de uma vez, depois processa mais alguns milhares, e você consegue gerar uma imagem de forma muito mais rápida e eficiente do que usando uma CPU, por exemplo. Isso se aplica tanto a jogos, quanto à edição de vídeo, e há algumas décadas já, né, porque foi lá para 2006, a NVIDIA aproveitou, viu que havia uma necessidade também em oferecer todo esse poder de processamento para outras tarefas, não necessariamente relacionadas a gráficos. Aí que surgiu o CUDA, né? Então você consegue usar a placa de vídeo, né, a GPU, como um processador para realizar qualquer tipo de cálculo. Obviamente, são cálculos muito pesados, então eles são paralelizáveis, você consegue distribuir através de milhares de núcleos, e aí que veio também essa onda de inteligência artificial, que descobriu-se que as placas de vídeo também são muito boas para isso. Acho que se a gente contar um pouquinho da história da NVIDIA, né? Então a NVIDIA é uma empresa fundada lá em 1993 por 3 colegas, inclusive o nosso atual CEO, que hoje é um popstar aí, o Jensen. E era justamente o objetivo deles era revolucionar essa parte gráfica para jogos, para videogame, né? E aí, como o Alexandre citou, com o passar do tempo, a empresa foi crescendo, etc., e eles perceberam que a forma de processamento que a placa de vídeo fazia dava-se para utilizar em outros segmentos, não só para gamer. E aí começa a expandir para outros mercados, para parte de medicina, parte de pesquisa, etc. Isso lá em 2006. E aí, em 2012, quando ninguém talvez falava ainda de inteligência artificial, também percebe-se que ao tentar treinar alguma linguagem ali de inteligência artificial numa GPU, numa placa de vídeo, você tinha muito mais performance do que se treinar numa CPU. Então você tinha um resultado muito mais rápido e uma curacidade muito maior. Isso em 2012, estamos falando de mais de 10 anos, ninguém falava de inteligência artificial. A NVIDIA, acho que de uma forma bem visionária, vê isso, começa a trazer alguns parceiros mais próximo dela para desenvolver esse mercado
Tanto que em 2018, aí trazendo para o nosso mundo aqui, a gente lança as primeiras placas RTX série 20 na época. Acho que a primeira foi a 2080 que a gente lançou. Que trouxeram duas grandes diferenças das placas anteriores, que eram as GTX anteriormente. Basicamente, a gente incluiu os núcleos de processador, os núcleos de processamento para Ray Tracing, que era uma tecnologia que até então não tinha também no mundo dos games. É uma tecnologia que já existia no cinema, etc. Mas foi a primeira vez que trouxeram para os games. Para quem não sabe o que é Ray Tracing, assim, de uma forma bem resumida, é uma simulação dos raios de luz, né? Então você consegue dar muito mais realismo ali para a imagem. Então a NVIDIA colocou nessas placas da RTX os RT Cores, ou seja, núcleos para Ray Tracing, e também trouxe pela primeira vez os núcleos dedicados para inteligência artificial. Ou seja, em 2018 a gente já estava lançando um produto com núcleos dedicados para inteligência artificial. Então hoje muita gente está falando aí do AI PC, né? Os novos computadores que rodam inteligência artificial. As placas da NVIDIA desde 2018, quando a gente lançou a série 20, já vem com esse atributo aí para o usuário final. Eu acho que é legal você, na verdade, se aprofundar um pouco mais no Ray Tracing, porque é um negócio que acho que pega muita gente, tanto a galera de PC quanto de console, né? Eu falei isso em programas atrás aí, a maior dor que eu tenho sendo um cara de console, né? Eu sempre fui um cara de console porque eu gosto da experiência sofá, tela grande, e é isso, e conforto. Nunca fui um cara de ficar na cadeira, ficar com monitor, acho isso aí um saco. Aí, só que eu tenho o PS5, ele me deu a maldita opção de escolher entre desempenho lá e qualidade. Quando você coloca com qualidade, você consegue lá, dependendo do jogo, até jogar um Ray Tracing, né? O Cyberpunk tem isso, às vezes, sei lá, o Spider-Man. Ou então você... só que aí cai a queda de FPS, né? A queda de frames por segundo ali cai. Ou então você vai para desempenho, que você consegue ter um jogo um pouco mais rápido, mas acaba diminuindo. E eu odeio poder escolher isso, porque eu sempre fico numa sensação de que eu tô perdendo alguma coisa. Eu preferia estar sendo enganado, tipo assim, ó, cara, põe uma opção aí pra esse cara, ele nem sabe o que é, mente pra ele, do que me dá a opção e eu ficar, sabe? A ignorância é uma benção mesmo. E aí eu queria entender assim, ó, explicar mesmo assim, cara, por que o Ray Tracing é um negócio bom, e depois eu queria já partir para um PS5 Pro, assim, entender o que vai ter lá dentro. Vamos lá. Eu vou deixar ele responder a parte mais técnica, mas antes eu já te faço um convite. Tente colocar um notebook ligado na sua TV e você vai ter uma performance. É mesmo? Pode usar o joystick nele também. E jogar como se você estivesse jogando no seu console. Cara, eu vou te falar, sabe que eu fazia muito? Caso. Eu tenho um desktop bonitão lá, eu tenho acho que tá uma 3080 Ti, 3070 Ti. Eu rodava COD nele, eu ligava na TV e ficava com o joystick. Rodava muito melhor. O que dá para fazer também é streaming dentro da sua casa. Então, mesmo que o computador esteja lá no escritório, no quarto, você consegue, né, muitas TVs você consegue instalar o aplicativo da Steam, né, o Steam Link, e jogar na TV com o jogo sendo A própria lançado NVIDIA lá no quarto. tem um... É que a gente descontinuou, a gente Tem tinha um cloud, aplicativo né? próprio para isso, não é na nuvem, é digamos uma nuvem local, porque você está rodando o jogo na sua própria máquina. Mas também a gente tem o serviço GeForce Now, onde você não precisa ter computador, pode rodar no celular ou diretamente na TV. Tem Samsung, LG e todas eu tenho baseadas na em Android. LG lá aparece o Tem o GeForce aplicativinho Now lá. Não, é bom, mas Aí você pode jogar direto ali. Mas explica o Ray Tracing aqui pro pessoal. Por favor, o que eu quero, que assim, principalmente no Reels, eu consigo colocar para o cara visualizar embaixo a diferença do jogo. A gente tem vários vídeos, né, mostrando o comparativo ligado e desligado para a galera ter uma noção mais real da diferença, né? O que o Ray Tracing traz para o jogo? Tipicamente, os jogos, tudo que você vê na tela é de mentira. Tudo é uma aproximação artística do que deveria ser. Tá destruindo um sonho aqui, na verdade. Não, mas assim, o realismo a gente consegue dependendo se essa, digamos, interpretação artística do mundo do jogo, se o desenvolvedor fez um bom trabalho ou não, ou no sentido de se ele quer atingir o realismo. Pode ser uma coisa mais estilizada, aí é outra história. Mas, por exemplo, para fazer a iluminação, o que você faz? Você desenha, né, os objetos na tela e depois você vai calcular a iluminação deles, de acordo com as fontes de luz e tudo mais. Isso normalmente você consegue fazer um trabalho bacana.
Onde dá aquela sensação de tipo, o sol tá aqui, sombra, flashes e Um tudo mais. reflexo, o Spider-Man passando pelos carros e tem um reflexo nos prédios. A gente pode quebrar, digamos assim, basicamente 3 ou 4 efeitos principais, né? Um seria as sombras, que você consegue... Existem técnicas muito boas, né, de, digamos, rasterização. Processo tradicional para você fazer sombras. Você consegue fazer sombras muito bonitas, muito corretas, mas isso tem um custo também, porque às vezes você tem que fazer uma resolução menor, aí você tem que filtrar, aí você vê um quadriculado aparecendo nas sombras de vez em quando, sim. não é muito legal. Não. Ou então você tem limitações no sentido de, dependendo do jogo, se você tem uma fonte de luz móvel, ele pode ou não suportar que aquela fonte de luz projete sombras. Então, tem alguns jogos onde as fontes de luz móveis não conseguem projetar sombras. Então, você vê a luz se movendo, mas as sombras estão lá paradas, só sendo projetadas a partir das fontes estáticas. Então, assim, existem uma série de limitações que o desenvolvedor, às vezes, ele consegue dar uma boa enganada no jogador e ele nem percebe que está faltando alguma coisa. Ou está passando rápido, ou existe o chamado processo de baking, onde você faz um pré-processamento de toda a iluminação da cena e você grava essa informação de forma estática, de excelente qualidade, e daí você consegue rodar aquilo lá em tempo, né, durante o jogo, e tudo bem, você tem uma iluminação bonita e tudo mais. Só que aí se você, por exemplo, apaga uma luz, né, por isso que muitos jogos você não tem como você atirar numa luz e ela vai quebrar, apagar, porque senão vai ferrar com toda a iluminação do jogo, porque você não pode mexer na iluminação. Enquanto que com o Ray Tracing você consegue fazer isso tudo em tempo real, de forma dinâmica. Tanto fontes de luz móveis, quanto mudanças na iluminação, seja de cor, ligar e desligar, mover de lugar e tudo mais. Aí isso afeta as sombras, a iluminação global. Os reflexos também são uma parte muito importante, porque técnicas tradicionais você tem basicamente 2 opções. Uma são as chamadas Screen Space Reflections, então você só consegue refletir algo que já está na tela. Então, se você tem... isso acontece muito, você vê em, por exemplo, um lago ou um espelho, quando você vê no jogo, dependendo do ângulo que você mexe a câmera, o reflexo some. Fica só um aço escovado, assim, e você não tem reflexos. Tá. Ou então você usa os chamados Cube Maps, que também é uma imagem pré-renderizada, que você vai ter um reflexo funcionando, só que ele é estático. Isso é um exemplo clássico no Spider-Man, não do PlayStation 5, porque ele já tem Ray Tracing, mas no do PlayStation 4, às vezes você escalava um prédio, você via reflexo de outros prédios ali, Sim. Só que você gira a câmera e você vê que os prédios não correspondem. Entendi. Era uma projeção Era ali. uma imagem qualquer que você usava para fazer o reflexo, só que ela não necessariamente é correta. E outro ponto é que você não via as pessoas, você não via os carros no reflexo. Eram só os outros prédios. Isso é interessante, porque, tipo assim, eu tô lembrando aqui jogos que eu jogava, tipo, Play 2, Play 3, Xbox, tipo assim, nenhum deles tinha reflexo, muitos dos jogos a sombra realmente, sabe, tipo, Bully. Eu tô lembrando aqui, aquela sombra dura, assim, sabe, tipo, que dividia bem, você não conseguia atirar nas luzes. Eu acho que essa tecnologia de iluminação de sombra, ela começa ali no Xbox 360, Sim. Play 3, que a gente sente um pouco mais disso. Mas jogos mais... Ela vai aprimorando, e agora na geração PS5 aí, né, a gente consegue ter essa questão do... Putz, cara, eu passo pela poça de água ali no Alan Wake e, cara, Sim. eu tô me vendo, não é uma projeção da minha imagem, é realmente o meu então reflexo ali. Você passa por um prédio na rua e você vê no reflexo, você tá a câmera tá mostrando as costas do seu personagem, mas no Sim. reflexo você vê o rosto.